Estamos iniciando mais um programa Conversa Condominial. E o nosso programa de hoje, o assunto será sobre SPDA. E o nosso convidado, o engenheiro eletricista Bruno Palhano, da empresa Atua Engenharia. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado. É uma satisfação estar aqui, né? Falar um pouquinho sobre o que a gente trabalha, o que a gente faz aí no dia a dia, nos condomínios. Bruno, eu acredito que muitos dos síndicos aqui sabem o que é o SPDA, mas muitos que moram em condomínio nem imaginam o que seja. Então fala para o pessoal de casa o que é o SPDA. Vamos lá. SPDA é a sigla para o nome Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Em resumo, é isso. Então, trata-se de um sistema, certo, de proteção, agora repetindo, né, até, que é contra descargas atmosféricas. Isso pode ser para um prédio e para qualquer tipo, na verdade, de local. E para que serve o SPDA? Pronto, vamos lá. É um sistema montado cuja a função principal é evitar que a descarga atmosférica atinja um prédio, por exemplo. E no lugar de atingir um prédio, ela é captada por esse sistema e dissipada na terra. Então, o objetivo principal do sistema é esse. E o que é que ele protege? Pronto, vamos lá. Todo o sistema de SPDA ele é projetado para proteger pessoas, bens e animais. Então, de acordo com o local, você vai ter diferentes tipos de estrutura e alguns, inclusive, não é o caso de ser instalado devido à localidade ou até mesmo ao tipo de instalação, vamos dizer assim, né? Que envolve. Mas, no geral, quando a gente fala de condomínios, todos eles precisam, né? Os verticais. Então, todos os condomínios precisam ter o sistema SPDA. Sim, é importantíssimo. É importante, né? É obrigado por lei? Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, existe a instrução técnica do Corpo de Bombeiros, recente, ela inclusive, renovada recentemente, de 2018, e lá, de acordo com o tipo de empreendimento, você tem, e das características destes empreendimentos, você tem a obrigatoriedade ou não, certo? Então, na instrução técnica, ela faz a solicitação para que seja atendida a norma brasileira de SPDA, que é a 5419. O ano mais recente dela é 2015. Então, respondendo a tua pergunta, depende. Depende do tipo de empreendimento. Pode ser que ele seja exigido ou não. Quando a construtora, vamos dizer que eu esteja para receber meu apartamento em um condomínio, né? Eu quero saber se lá tem um sistema SPDA. Na realidade, esse SPDA ele é instalado já pela construtora durante a obra, ou ao receber o condomínio, os moradores, o síndico que vai atuar, ele tem que já implantar esse sistema SPDA. Como é que funciona isso? Geralmente as construtoras já entregam com o sistema pronto? Sim, inclusive para que a construtora possa fazer a entrega da obra, é preciso ter, porque inclusive isso é vistoriado pelo Corpo de Bombeiros, né, para poder passar de estágio de obra para os moradores poderem usufruir de fato do empreendimento. O Corpo de Bombeiros vai lá fazer a vistoria. E esse é um dos itens que é necessário ter instalado, né? E quais são os componentes que envolvem o SPDA? Porque muita gente tá nos assistindo e está SPDA. O que é só aquela hastezinha que fica lá na cobertura? Envolve muita coisa, né? São muitos itens que vai da cobertura ao subsolo, né? Que quem está em casa nem imagina quais são esses itens que envolvem o SPDA. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Quais são esses componentes que envolvem o SPDA? Sim. Vamos lá. O SPDA é basicamente, eu vou falar de forma bem resumida, né? É dividido em 3 subsistemas. Quais são eles? O subsistema de captação, subsistema de descida e subsistema de aterramento. O de captação é o que a gente enxerga mais, né? Porque a gente vê no topo dos prédios. Então, para-raios, tipo Franklin, ou até mesmo mini captores no entorno da sacada, né, do prédio, do pavimento ático, perdão. Então, esse é o subsistema de captação.
O subsistema de descida, dependendo do projeto do prédio, ele pode ser interno ou externo. Quando é externo, ele utiliza-se, geralmente a gente vê nos prédios, cabo de cobre descendo no entorno lá de cima do prédio até a parte de baixo. E quando é interno, ele se utiliza da própria armadura do prédio, né? Já o último subsistema, que é o de aterramento, e esse fica escondido, né? Que fica, como o próprio nome já fala, fica na terra. Então a gente tem a composição dele é o que? Hastes de aterramento, cabos. Então é composto por esses três itens, esses três subsistemas, perdão. Bruno, aproveitando essa questão da manutenção, né, dessa inspeção que você faz. Então você faz a inspeção do SPDA, meu condomínio contrata você, sua empresa vai lá, faz a inspeção, você verifica o que precisa ser feito, né? Se não precisar ser feito nada, é emitido um laudo, é isso? Qual a importância desse laudo? Esse laudo, ele atesta o quê? Que o meu sistema está 100% ok, é assim? Vamos lá. Quando eu sou contratado para fazer o laudo do SPDA, dentre as minhas atividades, eu vou fazer a inspeção através de equipamentos e inspeção visual, certo? Então, nessas verificações que a gente faz, a gente constata aí se tiver algum item que precisa de reparo e qual a criticidade disso. Porque existem itens, como eu falei anteriormente, que eles demandam atenção, mas não implicam em que aquele esteja inapto, certo? Então, agora respondendo o que é que o laudo entrega, então, além de colocar essas informações a respeito dos subsistemas, como eu falei anteriormente, no final eu vou te dizer se o teu condomínio, se o teu sistema de proteção contra descargas atmosféricas, ele está em boas condições, certo? Em caso de solicitação. Ah, interessante. Bruno, uma dúvida que eu acho que muitos têm, né? Eu moro em condomínio, né? E tipo, no meu condomínio ele tem o SPDA, tá tudo ok, eu não tenho que me preocupar com raios, enfim. Ele protege os equipamentos eletrônicos, os elétricos que ali estão na tomada? O SPDA ele chega a proteger? Vamos lá. É por isso que é muito importante essa questão da manutenção, da inspeção, né? Porque é o seguinte, quando você tem um sistema proteção contra descargas atmosféricas, primeiro, bem projetado, segundo, bem construído, você vai garantir que aquela descarga vai para a terra, vai ser dissipada e, de certa forma, os teus equipamentos eles não vão sofrer influência por causa dessas eventuais descargas atmosféricas, entendeu? Por isso que é muito importante ele estar bem projetado e construído. Certo. Se eu tiver um para-raios próximo à minha residência, né, que pode ter muita gente que mora em residência, ou próximo ao meu condomínio, a minha edificação, o meu condomínio está protegido se tiver um para-raio em um condomínio vizinho? Vamos lá, como é que acontece? Todo projeto de SPDA ele é realizado para proteger uma determinada área. Existe uma área de cobertura desse meu sistema de captação, certo? Então, sim, se por algum acaso tem uma casa ao lado de um condomínio, ela pode estar dentro dessa zona de proteção aí do SPDA. E outra dúvida que eu acredito que muitos tenham, qual é a diferença do para-raio para o SPDA? Existe diferença ou não? Vamos lá, o para-raio é um item do sistema. Então, o para-raio é um item do sistema de captação. Certo. No caso, esse para-raio é aquela hastezinha que fica na cobertura? A gente pode dizer Isso. Existem diversos tipos de para-raio, né? Os mais comuns são quais? São os mini captores, esses ficam no pavimento ático, né? Ao redor do pavimento ático, cerca de 30 centímetros de altura, pontiagudo. E o outro, que é o principal, muito utilizado, é o para-raio tipo Franklin. Ele fica sobre um mastro, geralmente sobre a área mais alta do condomínio, que é a caixa d'água, né? Bruno, uma dúvida que eu acho que quem está nos assistindo com certeza tem, né?
Eu não sabia, mas o para-raio, eu sempre pensei assim, não, meu condomínio tem para-raio, meu condomínio tem esse PDA, o raio não vai cair aqui. Mas muita gente eu acho que não sabe que uma das funções do para-raio é atrair o raio. É isso? Eu acho que quem está em casa agora vai ficar até assustado, né? Porque eu imaginei, né? Muitos imaginavam, quando eu entrei há quase 5 anos atrás no ramo de gestão de condomínios, eu não sabia, né? Eu pensei que eu tinha para-raios e eu estava protegido. Blindado, né? Que na realidade a gente tem uma proteção, Sim. mas o para-raio, uma das funções dele é atrair aquele raio para o condomínio. Explica direito isso aí pra gente. Justamente. Tanto é que ele é colocado no ponto mais alto do condomínio. Por quê? A função básica dele é captar e dissipar para a terra, ou seja, não fazendo com que não aconteça nenhum tipo de descarga atmosférica no empreendimento. Por exemplo, se porventura tem um prédio que não tem um SPDA, aquela descarga pode acontecer na estrutura do prédio e vir até danos, entendeu? Diversos tipos de danos. Eu vou te dar um exemplo aqui. Fissura na estrutura, pode ocorrer incêndio, entendeu? Ou até mesmo a queima de equipamentos que estão na área da cobertura. Então, por isso que é importantíssimo ter o SPDA, justamente para ele captar e drenar para a terra. Então, a função dele é justamente essa, é captar, não é blindar, é justamente captar, criar um caminho entre a descarga atmosférica e a terra. Certo. Aí vamos lá. Vamos dizer que o raio caiu no meu condomínio, né? Os moradores, a gente está ali no apartamento, estamos ali todo mundo em casa, jantando, e caiu um raio no condomínio. O nosso para-raio funcionou perfeitamente e atraiu esse raio. A gente consegue sentir o impacto desse raio ou não? É imperceptível. Tipo, o nosso para-raio atraiu o raio, que, como é a palavra que você usa aí, dissipou pela terra. Isso. Né? Eu vou sentir esse impacto desse raio ou ele vai passar despercebido? Olha só, é uma descarga de alta corrente, né? Alto potencial é alta corrente. Então, na verdade, a gente vai perceber por causa do barulho que vem junto com ela, né? Não por causa dos efeitos, propriamente falando. Até porque é muito rápido. Houve a descarga, drena para a terra, tipo assim, em questão de milissegundos, entendeu? Agora, o barulho que faz, ensurdecedor, isso sim pode assustar quem, porventura, estiver dentro de um apartamento, dentro de um local que tem SPDA. Então, podemos dizer que quando a gente escuta um trovão, né? Que muita gente tem até dúvida, né? Quem vem primeiro, é o trovão ou o raio? Agora, quem vem primeiro, Bruno? Vamos lá. O raio é o que vem primeiro, a descarga é que vem primeiro. O trovão, na verdade, é o barulho, né? Então, a velocidade do som é bem mais baixa do que a velocidade da descarga atmosférica. Então, tanto é que a gente a gente vê o flash e só depois escuta o barulho daquela descarga atmosférica. E se o barulho for maior, a gente às vezes escuta um trovão que é muito alto e outros são menos. Quando a gente escuta o trovão muito alto, isso quer dizer necessariamente que o trovão foi ali perto do condomínio ou não necessariamente? É um bom indicativo. É um bom indicativo? Porque depende muito do potencial ali, do tipo de descarga. Ela pode ter sido muito alta e está muito distante, pode ser menos potente, vamos dizer assim, e está mais próximo. Então, é algo relativo. Não tem como te falar de forma precisa que se foi de um jeito ou se foi de outro. E deixa eu lhe fazer outra pergunta, Bruno. A gente sabe que existem outras coisas que atraem o raio, né? A água, né? Piscinas, árvores, né? Entre outros itens que tem dentro do condomínio. Se eu estiver na área comum e estiver dando um raio, mesmo tendo um para-raio, mesmo tendo um sistema SPDA no meu condomínio, corre o risco dessa piscina, dessa árvore atrair o raio para aquele... que não passe pelo sistema de SPDA do condomínio? Vamos lá. Cada sistema ele é projetado para cobrir aquele empreendimento, né? O projeto é feito justamente para criar uma zona de cobertura que atenda todo o empreendimento. Então, o risco é mitigado. Existe uma possibilidade baixíssima,
Baixíssima. Todo sistema é feito para que a probabilidade seja praticamente zero, mas não tem como te falar que ó, vai ser zero, não. Depende muito da situação, da área, porque vamos supor, eu tenho um prédio, porém eu tenho uma área de estacionamento grande, larga. Pode ser que não esteja protegendo totalmente aquela zona e que há uma descarga, por exemplo, próximo do muro, distante do prédio, porém dentro do teu condomínio, por exemplo. Mas isso é muito questão de projeto. O projetista pode fazer com que isso seja melhorado e os riscos sejam quase que totalmente mitigados. Entendi. Bruno, a última pergunta para encerrar o assunto, né? Se a gente tivesse mais tempo aqui, teria muita coisa para a gente desenvolver aqui, porque realmente as dúvidas vão surgindo, né, do dia a dia. Todo apartamento hoje a gente sabe que vem com aterramento, né, nas tomadas e tudo. Qual a diferença do aterramento para o SPDA? Muitas vezes as pessoas acham que é a mesma coisa, né? Que o mesmo aterramento dos apartamentos, das unidades, é o mesmo que desce do SPDA, mas não é um sistema totalmente à parte, né? Então, existe essa diferença, se cair um raio, por exemplo, no meu condomínio, né? Ele pode afetar os meus eletrônicos, mesmo tendo esse aterramento? Está interligado esse aterramento do SPDA com o das unidades? Boa pergunta. Vamos lá. O que acontece? O SPDA ele tem um subsistema de aterramento, né? Como eu já falei anteriormente. E o aterramento que chega em cada apartamento, né, de um condomínio, ele é sim conectado a esse sistema de aterramento. Mas, agora respondendo a sua pergunta, existe algum risco? Vamos lá. Se o projeto for bem executado, a chance é zero. Porque a descarga vai ser dissipada para a terra e não vai ter essa possibilidade de altas tensões no potencial terra, fazendo com que, por exemplo, tenha curto-circuitos ou explosão de equipamentos dentro dos apartamentos. Entendeu? Então, isso é questão de projeto. Por isso que é muito importante o laudo. E uma das medições que a gente faz é justamente para saber qual o valor da resistência de aterramento, da malha de aterramento. Muito bacana. Bruno, chegamos ao fim de mais um programa, né? Eu queria agradecer ao Bruno Palhano, engenheiro eletricista, né? Que a gente bateu um papo bem interessante aqui sobre SPDA. Eu queria lhe agradecer por ter aceito o nosso convite, né? E deixo aberto aqui as câmeras para suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando, né, sobre SPDA, é uma das áreas que eu atuo, né? Então, sempre que necessário for, estou à disposição aí para a gente tirar dúvidas, prestar esclarecimentos, tá bom? Queria agradecer a todos pela audiência. Estamos encerrando aqui mais um programa. Espero que tenham gostado e até o próximo.